Já se passaram mais de 50 anos desde que os primeiros humanos caminharam na superfície da Lua. Eles levantaram poeira, tiraram algumas fotos, fincaram bandeiras. Desde então, dezenas de missões voltaram para lá. Algumas pousaram, outras orbitaram, e outras ainda colidiram de propósito só para ver o que poderia ser lançado para cima. É o corpo celeste mais visitado e mais estudado do espaço, fora a Terra. E mesmo assim, depois de tudo isso, ainda não o entendemos completamente. Não entendemos como ela armazena calor, nem como lida com eletricidade, nem mesmo porque seu solo gruda em tudo como se estivesse vivo. Quanto mais fundo olhamos, mais perguntas encontramos. Algumas coisas, como a forma como ela puxa os oceanos da Terra ou causa eclipses solares, nós descobrimos há muito tempo, mas outras coisas, coisas mais estranhas, só ficaram mais confusas quanto mais de perto observamos. Uma dessas coisas? Tudo começou com um sinal, apenas um leve traço químico. Depois outro e mais outro. Missões diferentes, métodos diferentes. Mas todas apontavam para a mesma possibilidade surpreendente. Havia algo lá que não deveria estar. E o que veio a seguir foi uma série de descobertas, experimentos e contradições que deixariam os cientistas coçando a cabeça por décadas. É fácil esquecer o quanto a ciência pode ser lenta. Você pensaria que encontrar algo inesperado mudaria tudo imediatamente. Mas não é assim que funciona. Às vezes, as pistas mais importantes são aquelas que ninguém percebe de início. Ou pior, aquelas que todos percebem, mas ninguém acredita. Foi exatamente isso que aconteceu em 1976. A União Soviética enviou uma sonda robótica para a Lua chamada Luna 24. Foi a última missão desse tipo. O esforço final em uma longa série de sondas de retorno de amostras. Não foi manchete nos jornais. Não foi a primeira de nada, nem a maior, nem a mais impressionante, mas silenciosamente fez algo importante. Ela perfurou cerca de 2 metros abaixo da superfície, retirou uma pequena coluna de solo lunar e a enviou de volta para a Terra. A amostra total pesava cerca de 170 gramas. Isso é mais ou menos o mesmo que uma bola de beisebol. Não é muito para se trabalhar, mas o suficiente para estudar. E dentro daquele tubo estreito de poeira, algo estranho apareceu. Um traço de água. Aproximadamente 0,1% da amostra continha H2O. E quanto mais fundo você examinava a amostra, mais água encontrava. Isso deveria ter sido um grande problema. Não era. Em vez disso, os cientistas descartaram a ideia. Disseram que a água provavelmente veio da Terra. Contaminação. Talvez a partir do módulo de pouso. Talvez seja do equipamento que você tem em casa. Essa era a explicação mais simples. Afinal, a Lua estava seca. Todo mundo sabia disso. O livro didático dizia isso. Essa também não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Anteriormente, durante as missões Apollo, amostras trazidas de volta pelos astronautas mostraram sinais semelhantes. Não era muito, apenas vestígios de compostos contendo hidrogênio. Parte disso poderia ser hidroxila, um componente próximo da água, mas novamente foi descartado. Apenas interferência. Nada sério. Durante décadas, esses indícios ficaram em relatórios de laboratório e notas de rodapé. Os dados foram arquivados. A ideia foi engavetada. Ninguém deu continuidade a isso. Ninguém projetou uma missão para investigar mais a fundo ou para testar se a água poderia realmente ser real. A suposição de que não era real permaneceu. Só no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 é que esses primeiros sinais começaram a aparecer menos contaminação e mais evidência negligenciada. Mas até lá, já tínhamos passado anos ignorando o que estava bem diante dos nossos olhos. E quando finalmente estávamos prontos para voltar e dar outra olhada, a Lua já havia começado a revidar. Se você ficasse à beira de algumas crateras próximas aos polos da Lua, veria algo quase antinatural. Não por causa do que está lá, mas por causa do que não está. Nenhuma luz. Nem mesmo um brilho tênue. Apenas uma sombra nítida e permanente que nunca se moveu em bilhões de anos. Essas regiões são chamadas de regiões permanentemente sombreadas, ou PSRs. Elas existem porque a Lua quase não se inclina.
Seu eixo é quase perfeitamente vertical, com apenas cerca de 1,5 grau de inclinação. Isso significa que, quando o Sol brilha sobre os polos, ele passa quase de lado pela superfície. E quanto mais profunda a cratera, mais fácil é para a luz do Sol não alcançá-la de forma alguma. Então, há lugares lá embaixo que não viram um único raio de luz em quase toda a história do Sistema Solar. Esse tipo de ambiente é raro. Não é apenas frio, imutável, sem luz solar, sem aquecimento, sem ciclos térmicos. As temperaturas dentro de algumas dessas regiões permanentemente sombreadas podem cair abaixo de menos 240 graus Celsius. Isso é mais frio do que Plutão. Na verdade, mais frio do que qualquer lugar que já medimos, incluindo os gigantes gasosos gelados. Esses são lugares onde, teoricamente, o gelo poderia sobreviver para sempre. Se ele chegasse lá, em primeiro lugar. Foi nisso que os cientistas começaram a pensar nos anos 1990. Talvez a Lua não fosse completamente seca. Talvez ela estivesse apenas mantendo sua água presa nessas armadilhas frias. E se algum cometa ou asteroide portador de água já tivesse atingido a superfície, o que sabemos que aconteceu, parte desse material poderia ter se depositado nessas bacias sombreadas, congelado e nunca mais saído. A ideia se espalhou rapidamente, não só porque fazia sentido do ponto de vista térmico, mas por causa do que ela implicava. Se a Lua realmente tivesse gelo escondido em bolsões profundamente congelados, então ela não era mais apenas uma rocha morta. Ela poderia se tornar um recurso, um depósito de combustível, um lugar para construir, não apenas para estudar. A partir desse momento, as regiões polares da Lua se tornaram o novo foco. Não era mais suficiente observar de longe. Precisávamos chegar mais perto. Precisávamos ver por dentro. Mas havia um problema. Essas regiões, as mais promissoras, também são algumas das mais difíceis de alcançar. O terreno é acidentado. A iluminação é péssima. E você não pode contar com energia solar quando o Sol nunca nasce. Ainda assim, o potencial era importante demais para ser ignorado. Se realmente houvesse gelo lá embaixo, isso poderia mudar tudo. Então as missões começaram a se alinhar, uma após a outra, todas com o mesmo objetivo: encontrar provas. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de novo. Assim que os cientistas suspeitaram que poderia haver gelo escondido nas sombras da Lua, o próximo passo lógico foi enviar algo para lá para verificar. Mas em vez de pousar, essas primeiras missões adotaram uma abordagem mais segura, orbitando de cima e escaneando a superfície com instrumentos remotos. A primeira foi a Clementine, uma missão conjunta da NASA com o Departamento de Defesa do ZEUA, lançada em 1994. O objetivo original dela não era procurar água, mas acabou fazendo uma observação importante mesmo assim. A Clementine mapeou grandes porções da Lua e revelou que algumas crateras próximas ao Polo Sul estavam permanentemente sombreadas. Isso deu força à teoria da armadilha de frio, mas a Clementine não tinha os instrumentos certos para confirmar se realmente havia algo congelado dentro dessas sombras. Alguns anos depois, em 1998, a NASA enviou a Lunar Prospector. Desta vez, a busca por água era um dos principais objetivos da missão. Usando espectroscopia de nêutrons, a espaçonave procurou sinais de hidrogênio, um possível indicativo de água ou compostos de hidroxila. Medindo como as partículas ricocheteavam na superfície lunar. E ela encontrou algo. A Lunar Prospector detectou altas concentrações de hidrogênio perto de ambos os polos, especialmente nas regiões permanentemente sombreadas. Era exatamente o que os cientistas esperavam ver. No papel, isso significava que poderia haver entre 10 milhões e 300 milhões de toneladas métricas de gelo de água espalhadas pelos polos lunares. Isso não é uma poça. Isso muda o jogo em escala global. Mas havia um porém. O hidrogênio sozinho não confirma a presença de água. Ele também pode fazer parte da hidroxila ou estar preso em minerais. O instrumento não conseguia diferenciar. Ele apenas indicava que havia algo ali, algo contendo hidrogênio. Mas não se esse hidrogênio fazia parte do gelo de água ou de outra coisa completamente diferente. E mesmo que fosse água, os orbitadores não conseguiam vê-la diretamente. Eles não podiam perfurar, tocar ou coletar amostras. Eles só podiam sugerir, não confirmar. Isso deixou a comunidade científica em uma posição frustrante. Tínhamos dados, tínhamos indícios fortes, mas não tínhamos certeza.
A Lua começava a dar sinais de revelar um de seus segredos, mas ainda não nos deixava chegar perto o suficiente para termos certeza. Os orbitadores nos deram uma direção, mas não respostas. Os mapas se iluminaram com potencial. As sombras pareciam promissoras, mas ninguém podia afirmar com certeza o que estava escondido ali dentro. Foi então que as agências espaciais decidiram que precisavam de um tipo diferente de missão. Se os orbitadores não conseguiam alcançar o gelo, talvez um impacto direto conseguisse. Quando os orbitadores não conseguiam dar uma resposta clara, os cientistas tentaram algo um pouco mais agressivo. Colidir algo com a Lua e observar o que é lançado para o espaço. Parece algo bruto, mas a lógica por trás era simples. Se o gelo está enterrado em crateras sombreadas, e se os orbitadores não conseguem enxergar através daquela escuridão, talvez colidir com ele lançasse parte do material escondido para a luz do Sol. E uma vez exposto, os sensores finalmente poderiam nos dizer o que realmente existe lá embaixo. A primeira grande tentativa veio do Lunar Prospector da NASA. Após concluir sua missão de mapeamento, a espaçonave foi intencionalmente direcionada para uma cratera próxima ao polo sul da Lua, em 1999. A esperança era que o impacto ejetasse uma pluma de detritos alta o suficiente para que telescópios na Terra pudessem analisá-la e, talvez, detectar vestígios de gelo de água. Mas não funcionou. Nenhuma água foi detectada e o experimento foi inconclusivo. Alguns disseram que o ângulo estava errado, outros culparam os instrumentos. De qualquer forma, aprendemos pouco. Quase uma década depois, o Japão tentou algo semelhante com sua espaçonave Kaguya. Ela orbitou a Lua por mais de um ano, coletando imagens de alta resolução e dados topográficos. E quando sua missão principal terminou em 2009, ela também foi lançada contra a Lua, novamente com a esperança de que o material ejetado revelasse algo escondido abaixo da superfície. Mais uma vez, nenhum dado útil foi recuperado. Nenhum gelo. Nenhum vapor. Apenas poeira. Mas então veio Helicross. O satélite de observação e detecção de crateras lunares da NASA foi lançado em 2009 com uma missão clara: descobrir, de uma vez por todas, se havia gelo de água em uma cratera permanentemente sombreada. A Helicross não caiu sozinha. Ela trouxe uma companhia. O estágio superior vazio de seu foguete. Esse corpo do foguete atingiu primeiro, colidindo com uma cratera chamada Cabeus, perto do Polo Sul. Poucos minutos depois, a própria Helicross seguiu a mesma trajetória, voando diretamente através da pluma de detritos criada pelo impacto. Desta vez, funcionou. Os instrumentos a bordo detectaram vapor d'água na pluma. Não era apenas um indício, era água real, mensurável. Junto com ela havia outras substâncias voláteis: hidrogênio, monóxido de carbono, amônia, metano. Isso era uma evidência concreta. Pela primeira vez, uma espaçonave interagiu diretamente com a superfície lunar e confirmou a presença de gelo de água. A descoberta virou manchete. Os cientistas comemoraram. O Polo Sul lunar era oficialmente mais do que uma teoria. Era um alvo. E por um breve momento parecia que o mistério havia sido resolvido. Mas então as perguntas começaram a voltar. Quanta quantidade de gelo realmente existia ali? Ele estava misturado, uniformemente no solo ou preso em bolsões isolados? Era antigo ou recente? E talvez, mais importante ainda, será que realmente poderíamos utilizá-lo? O Helicross nos deu a prova, mas ela era limitada. A espaçonave foi destruída no processo. Ela não podia explorar, não podia fazer um acompanhamento e não podia confirmar se o que viu era típico ou raro. Sabíamos que havia água, em algum lugar, pelo menos naquele ponto. Mas ainda não sabíamos quanto. Quão profundo. Ou quão acessível ela realmente era. E foi então que missões mais recentes, mais inteligentes, mais lentas e mais deliberadas começaram a buscar respostas diferentes. Por muito tempo, a ideia era simples. Se há água na Lua, ela deve estar nos lugares mais frios e escuros. As crateras permanentemente sombreadas, aquelas que nunca veem a luz do Sol, faziam mais sentido. Mas então algo inesperado apareceu. Orbitadores começaram a detectar vestígios tênues de moléculas de água fora dessas armadilhas de frio. Não em crateras profundas, nem enterradas sob o solo, mas bem na superfície iluminada pelo Sol.
No começo, isso não fazia sentido. O orbitador de reconhecimento lunar da NASA estava mapeando a Lua desde 2009. Seus instrumentos não estavam apenas observando o terreno. Eles estavam escaneando temperaturas, medindo a luz e analisando assinaturas químicas. Um de seus instrumentos, junto com dados da Chandrayaan-1 da Índia, começou a detectar sinais de hidroxila e moléculas de água em toda a superfície. Não em todos os lugares e nem em altas concentrações, mas espalhados o suficiente para chamar a atenção. Ainda mais surpreendente era como o sinal mudava ao longo do tempo. Durante o dia lunar, especialmente ao meio-dia, quando a superfície estava mais quente, os sinais de água enfraqueciam ou desapareciam completamente. Mas, à medida que a superfície esfriava no final da tarde e à noite, os sinais voltavam. Era como se a Lua estivesse suando. As moléculas de água desapareciam durante o calor do dia e depois retornavam à noite. Não como poças, nem mesmo como geada, apenas algumas moléculas dispersas aderindo à superfície ou possivelmente se deslocando pela tênue exosfera lunar. Ninguém esperava por isso. É difícil exagerar o quão incomum isso é. A Lua não tem atmosfera. Não há pressão para reter vapor d'água, não há clima para criar ciclos, não há nuvens, não há chuva, e mesmo assim, os dados sugeriam algo como um ciclo de água lunar, não impulsionado por evaporação ou condensação como na Terra, mas pelo aquecimento e resfriamento solar em escala molecular. Então, de onde isso estava vindo? Existem algumas teorias. Uma ideia é que micrometeoritos, pequenas rochas espaciais, atingindo constantemente a superfície, pode estar entregando pequenas quantidades de água ou liberando-a de minerais no impacto. Outra teoria envolve o vento solar. O Sol constantemente bombardeia a Lua com partículas de hidrogênio carregadas. Quando essas partículas atingem minerais que contêm oxigênio no solo, elas podem criar hidroxila, e com o tempo, parte disso pode se transformar em água de verdade. Mas, independentemente da origem, uma coisa ficou clara. A Lua não era completamente seca, nem mesmo na superfície, e isso mudou a conversa novamente, porque se há vestígios de água quase em toda parte, talvez não precisemos construir uma base bem ao lado de uma cratera congelada. Talvez a superfície da Lua seja apenas úmida o suficiente para coletarmos o que precisamos se conseguirmos descobrir como. Essa constatação ampliou o mapa. De repente, mais locais se tornaram viáveis, mais pontos de pouso, mais potencial para exploração, e esse impulso seguiu adiante para a próxima onda de missões. Sondas e robôs projetados não apenas para observar da órbita, mas para pousar, perfurar, testar e confirmar tudo o que pensávamos saber. E quando uma dessas missões finalmente chegou ao polo sul da Lua, trouxe consigo novas ferramentas, novos objetivos e uma grande surpresa. Em 2023, a Índia lançou uma missão que deveria ser diferente. Enquanto muitas espaçonaves haviam orbitado a Lua, mapeado seu terreno ou colidido em crateras, a Chandrayaan-3 foi construída para pousar. E para pousar em um lugar específico, ela tinha como destino o Polo Sul, a região que os cientistas acreditavam conter a maior concentração de água congelada em toda a superfície lunar. A essa altura, o raciocínio parecia sólido. Diversas missões haviam detectado assinaturas de hidrogênio. A Ellic Ross havia confirmado vapor d'água em uma cratera sombreada. Os dados de temperatura indicavam condições frias o suficiente para preservar o gelo. Tudo fazia sentido. Tudo o que restava era enviar algo até lá e finalmente ver de perto. A Chandrayaan-3 chegou em julho. O módulo de pouso, chamado Vikram, aterrissou com sucesso, tornando a Índia o quarto país a pousar na Lua e o primeiro a pousar próximo ao Polo Sul lunar. Dentro havia um pequeno rover chamado Pragyan, equipado com ferramentas especificamente projetadas para testar a superfície da Lua e confirmar o que tantas missões sugeriram por anos, que havia gelo ali. Exceto que não havia. O rover se movia lentamente, escaneando o regolito com dois instrumentos. Um deles usava lasers para decompor o material da superfície e ler sua composição química. O outro utilizava partículas alfa e raios-x para fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Esses não eram estimativas.
Foram medições diretas, realizadas in situ. Exatamente o tipo de dados concretos que os cientistas estavam esperando. No entanto, quando os resultados foram divulgados, as conclusões foram inesperadas. Os instrumentos detectaram alumínio, encontraram ferro, cálcio, cromo, enxofre e até titânio. Ótimas informações, importantes para a compreensão da geologia e da história da Lua. Mas faltava uma coisa: hidrogênio. E sem hidrogênio não há água. O veículo explorador vasculhou diferentes áreas. Parou perto de crateras. Analisou. Solo intocado. Mas os dados permaneceram os mesmos. Sem gelo de água. Sem hidroxila. Nada que correspondesse aos sinais que missões anteriores haviam detectado em órbita. Essa ausência não fazia sentido. Supostamente, esta era a região mais úmida da Lua, justamente o local que os cientistas haviam apontado como o mais promissor. Então por que estava seco? Algo mudou? Estávamos enganados em relação às detecções anteriores? Ou será que a água era simplesmente mais profunda? Fora do alcance das ferramentas superficiais do rover, ninguém tinha uma resposta clara. A missão continuou, fazendo outras descobertas, registrando leituras de temperatura e testando a capacidade do módulo de pouso de saltar pequenas distâncias. Mas, com a aproximação da noite lunar, tanto o módulo de pouso quanto o rover foram desligados. Eles não foram projetados para sobreviver às temperaturas congelantes das 14 noites lunares. E depois que ficaram em silêncio, nunca mais voltaram a funcionar. O Chandrayaan-3 nos trouxe muito. Ele provou que a Índia podia pousar no Polo Sul. Mostrou-nos novos elementos na superfície. Mapeou o terreno e mediu o calor. Mas não resolveu o mistério da água. Na verdade, tornou tudo ainda mais confuso. Porque, se a água deveria estar ali, e todos os mapas, medições e modelos diziam que sim, então por que não conseguimos encontrá-la? Foi então que a atenção voltou-se para algo que havia sido negligenciado: o próprio solo. Talvez não fosse que o gelo não estava lá, talvez só não estivéssemos olhando fundo o suficiente. É fácil pensar na superfície da Lua como algo sem vida e simples. Pó cinza, terreno rochoso, sem clima, sem erosão. O que você vê é o que você tem. Mas o Chandrayaan-3 revelou silenciosamente algo que desafiou essa ideia. Não pelo que encontrou, mas pelo que sentiu. O módulo de pouso Vikram estava equipado com uma sonda de temperatura chamada SHASTI, abreviação de Experimento Termofísico de Superfície de Chandra. Foi projetado para fazer uma coisa: medir como o calor se move através do solo lunar. Isso foi feito inserindo lentamente uma sonda no solo, 1 centímetro de cada vez, e registrando a temperatura em cada nível. Na superfície, a temperatura medida foi de cerca de 60 graus Celsius. Não é incomum que a Lua aqueça rapidamente sob a luz solar direta. Mas apenas 8 centímetros abaixo, a temperatura havia caído para menos 10 graus Celsius. Essa é uma mudança enorme em uma distância tão curta. E essa mudança repentina revelou algo importante aos cientistas. O regolito lunar é um excelente isolante. Ele não transfere calor facilmente. Isso significa que o que está quente na superfície pode permanecer frio embaixo. E frio o suficiente, talvez, para preservar gelo de água. Isso não era um modelo teórico, era uma observação direta. Os poucos centímetros superiores de poeira agem como um cobertor térmico, permitindo que bolsões de temperaturas mais frias persistam logo abaixo do calor. Se houver gelo de água na Lua, e se ele estiver enterrado só um pouco mais fundo do que os instrumentos do Pragyan conseguiam alcançar, continuaria invisível para os escaneamentos de superfície, mas ainda apareceria nos dados orbitais. Isso pode explicar por que o Chandrayaan-3 não detectou nada. Ele não estava errado. Ele só não estava equipado para cavar fundo o suficiente. E isso combina com outras pistas. Missões anteriores da Apollo e lunares já haviam sugerido que o teor de água aumentava com a profundidade. Espectrômetros em sondas orbitais captaram sinais que não podiam ser atribuídos apenas à superfície. Até mesmo a pluma do L-Sirius veio de abaixo da camada superior do solo, levantada pelo impacto. Então, talvez estejamos deixando passar o óbvio.
Talvez estejamos passando direto pelo gelo, não porque ele esteja escondido nas profundezas das montanhas ou congelado em bolsões raros, mas porque está logo abaixo dos nossos pés, enterrado sob alguns centímetros de poeira isolante. O problema, então, não é que a Lua seja seca. O problema é que nossas ferramentas não foram afiadas o suficiente para cavar direito. E se isso for verdade, então o próximo módulo de pouso não vai precisar voar mais longe ou enxergar melhor. Ela só vai precisar de uma broca mais potente. Durante décadas, a busca por água lunar foi tratada como uma curiosidade científica, uma forma de entender melhor a história da Lua, sua geologia e a trajetória da água pelo sistema solar. Mas esse já não é mais o principal motivo pelo qual as pessoas se interessam por isso. Hoje, a água lunar significa algo muito mais imediato: independência. Porque se conseguirmos encontrar água potável na Lua, em quantidade suficiente para extrair, purificar e armazenar, isso desbloqueia todo o resto. Em primeiro lugar, torna possíveis missões lunares de longa duração. A água é pesada. Lançar um objeto desse tipo da Terra é caro. Cada litro custa milhares de dólares para ser entregue. Mas se os astronautas puderem obtê-lo localmente, isso reduz a quantidade que precisam levar consigo. Essa água poderia ser usada para beber, cozinhar, limpar ou resfriar equipamentos, tudo isso sem depender de reabastecimento constante da Terra. Em segundo lugar, a água pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, a mesma mistura de combustível usada em muitos foguetes modernos. Se conseguirmos construir um sistema para extrair gelo de água e convertê-lo em propelente, a Lua se torna mais do que um destino. Ela se torna um posto de reabastecimento, um lugar onde as espaçonaves podem se abastecer antes de seguir mais fundo no espaço, para Marte, para asteroides ou além. Isso muda a equação. Atualmente, toda missão precisa levar todo o seu combustível desde o início. Mas uma base na Lua, com acesso aos seus próprios recursos, reduz essa carga. Lançar da Lua também é mais fácil. A gravidade é apenas um sexto da Terra. Isso significa menos energia, menor custo e mais flexibilidade. Uma espaçonave que decola da Lua não precisa de um foguete gigante. Ela precisa de um empurrão. Terceiro, a água local influencia a forma como construímos. Ele pode dar suporte a sistemas de suporte à vida, em circuito fechado, reciclando resíduos em recursos utilizáveis. Pode até ajudar no cultivo de alimentos. Algumas plantas conseguem crescer no solo lunar em condições controladas, mas ainda assim precisam de água. Se encontrarmos o suficiente, os habitats futuros poderão não depender inteiramente de entregas de suprimentos ou de sistemas hidropônicos. E, finalmente, existe também a questão geopolítica. Os países não estão numa corrida para a Lua apenas pela vista. Nesse contexto, a água é infraestrutura. A primeira nação ou empresa a controlar uma fonte utilizável e consistente de água lunar não terá apenas o direito de se gabar. Eles terão poder de barganha, acesso excessivo, sobre logística, sobre onde e como construiremos o futuro da exploração espacial. É por isso que o Polo Sul está ficando lotado. É por isso que as missões continuam circulando as mesmas regiões. E é por isso que, cada vez que nos aproximamos da confirmação de que o gelo está lá e é utilizável, a urgência aumenta. Isso não é mais sobre curiosidade, é sobre capacidade. Mas mesmo com todo esse interesse, uma coisa continua dolorosamente clara. Ainda não temos certeza de quanta água está realmente disponível ou de quão fácil será obtê-la. Porque tudo isso, o combustível, as bases, as missões além da Lua, só funciona se conseguirmos extrair essa água em primeiro lugar. E isso nos leva ao problema final. Apesar de todas as missões, dados e otimismo, a verdade é que ainda não temos uma visão clara. Toda vez que parece que desvendamos os mistérios da Lua, ela nos surpreende com algo novo. Uma leitura contraditória. Uma assinatura ausente. Um resultado inesperado. E esse padrão tem se repetido várias e várias vezes. Vimos sinais fortes de hidrogênio a partir da órbita, mas nenhum hidrogênio no solo quando pousamos. Encontramos indícios de vapor d'água em plumas de impacto, mas nada de geada,
nada de camadas de gelo, nenhum acúmulo visível. Mesmo em crateras que nunca viram a luz do Sol, lugares frios o suficiente para manter o gelo congelado por bilhões de anos, câmeras de alta resolução ainda não capturaram nada que claramente pareça gelo. Em vez disso, encontramos ambiguidade. Sondas rasas retornam vazias. Instrumentos detectam água que parece desaparecer durante o dia. Rovers passam por crateras que deveriam estar cheias de material congelado apenas para encontrar mais poeira. Mesmo novas tecnologias como a ShadowCam, com sua capacidade de captar imagens dos lugares mais escuros da Lua, ainda não revelaram o tipo de manchas claras e refletivas de gelo que os cientistas esperavam. Isso levanta uma pergunta desconfortável. E se estivermos errados sobre como a Lua armazena água? E se os modelos precisarem ser revisados? Ou pior, e se a água estiver lá, mas tão espalhada, tão profundamente enterrada ou tão quimicamente presa ao solo, que ainda não estamos prontos para acessá-la? Também existe a possibilidade de que nossas ferramentas, por mais precisas que sejam, ainda não sejam boas o suficiente. Orbitadores não podem cavar. As sondas de pouso têm brocas rasas. Espectrômetros só conseguem ler a luz que é refletida de volta. E mesmo assim, a interpretação é complicada. Hidrogênio nem sempre significa água. Brilho superficial nem sempre significa gelo. E ainda assim, apesar da confusão, o interesse não diminuiu. Na verdade, está acelerando. Mais missões estão sendo planejadas. Mais sondas de pouso estão sendo construídas. O Polo Sul continua sendo o alvo. E a suposição continua a mesma. Há algo valioso escondido lá. Só não conseguimos desbloqueá-lo ainda. Talvez a próxima missão traga ferramentas melhores. Uma broca mais profunda. Um sistema de extração funcional. Talvez finalmente consiga perfurar abaixo daquele limite invisível e trazer algo frio e sólido. Ou talvez só aumente a lista de resultados estranhos. Mais um lembrete de que a Lua não entrega suas respostas facilmente. Mas uma coisa é certa, quaisquer que sejam os segredos que a Lua guarda, eles não ficarão escondidos para sempre. Já chegamos longe demais e agora estamos perto demais. E se realmente encontrarmos o que estamos procurando, não apenas moléculas, não apenas sombras, mas água utilizável de verdade, será o começo de algo muito maior do que a própria Lua. Porque o momento em que deixarmos de depender da Terra para tudo será o momento em que o espaço se tornará verdadeiramente aberto.